Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara aprovou a criação do Sistema Nacional de Certificação da Produção da Agricultura Familiar. O projeto também prevê a criação de um selo da produção de agricultura familiar que identifica os alimentos que vêm deste segmento da economia rural. O projeto de lei do deputado Assis do Couto, do PDT do Paraná, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça daqui da Câmara e segue para o Senado. Eu converso agora com o autor sobre os avanços que a certificação e o selo trazem para o setor. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, como vai? Olá, Mariana, tudo bem? Os telespectadores da TV Câmara, também os ouvintes da Rádio Câmara, minha saudação. Certo. Deputado, vamos explicar um pouco o que traz de bom para o consumidor saber que um produto da agricultura familiar é certificado e tem o selo? Mariana, primeiro é importante a sociedade saber quem são os agricultores familiares. Hoje são mais de 4 milhões de famílias no campo que são amparados pela Lei 11.326, inclusive uma lei de minha autoria, de 2006, né, que define quem são os agricultores familiares e quais são as políticas básicas e a forma de elaborar as políticas da agricultura familiar. Então essa lei é que ampara, a Lei 11.326, as várias políticas da agricultura familiar. Mas não é importante só saber dos 4 milhões de famílias que geram a economia e dão vida ao interior do país e ainda sustentam uma parte do nosso fraco equilíbrio demográfico, porque o Brasil viveu e vive um desequilíbrio muito grande, que é a concentração urbana nas grandes cidades. Então é essa agricultura familiar que mantém a economia dos pequenos municípios. Mais de 70% dos municípios dependem da agricultura familiar na economia, na produção econômica. E mais de 70% de tudo que vai na mesa dos consumidores do Brasil vem da agricultura familiar. Pois é, não vem esses dados. 87% da mandioca consumida vem desse tipo de produção, 70% do feijão, 59% da carne suína, 58% do leite, por aí vai, né? Exatamente. Então dá mais de 70% de tudo que vai para a mesa dos brasileiros vem desta agricultura familiar. O importante, então, é que esta agricultura tem um papel importante na produção, na economia, na segurança alimentar, no equilíbrio demográfico, na manutenção de culturas, porque aí são agricultores, pescadores, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, fazem parte desse conjunto da agricultura familiar. Na manutenção dessas pessoas na terra também, terra, e sem inchar mais ainda os grandes centros urbanos. Os grandes centros urbanos. Né? E produzindo um alimento de maior qualidade. Essa é a questão do selo. Aí então entra o selo. O selo foi criado em 2009, já por uma resolução do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Verdade. Ele funciona, mas não ainda como uma política de Estado, porque ele já foi mudado várias vezes, já foi criado vários tipos de selo para vários segmentos diferenciados. E o risco que nós temos é de, banalizar o selo, de isso trazer um prejuízo. Por isso nós apresentamos o projeto de lei. Inclusive era um projeto de lei de um deputado do PV, o Talmir, do PV de São Paulo, que não sei, eu quero fazer aqui essa gentileza de citar o nome dele, porque ele que apresentou o primeiro projeto. Certo. Depois eu reapresentei este projeto porque ele não tinha sido eleito, acabou sendo aprovado na Câmara. A legislação. Então, o selo ele é importante para identificar a origem dos produtos e que eles são desses produtores. Inclusive, o MDA já trabalha com esse selinho aqui, provisório, através da resolução. Depois da lei aprovada no Senado e sancionada, nós vamos ter que rever através de um processo, talvez de consulta pública, né, para definir um selo. Tem esse selo que eu gosto muito, eu vou fazer aqui propaganda da Aurora, que é a cooperativa de Santa Catarina. É um selo com gente, né, com uma frase importante, porque a agricultura familiar é formada por gente. Mais de 100 mil famílias mais de 100, isso aqui cuidando da sua cooperativa. Da cooperativa. Isso no caso dessa cooperativa. E nós podemos colocar com mais de 4 milhões de famílias produzindo comida para você. Né? Então, esse selo para identificar o produto, a origem e o consumidor, e você perceba o seguinte, nós estamos vivendo um momento em que está crescendo uma procura por alimentos mais saudáveis,
Era isso que eu ia perguntar. menos industrializado, menos aditivos químicos, É isso mais que eu queria naturais. saber. Exato. O fato de serem pequenos produtores, com certeza significa que tem menos agrotóxico, que chega mais perto do orgânico. Exatamente, tem mais mão de obra, tem mais gente e menos máquinas, menos agrotóxicos. Então, esta produção, ela tem que ter um certificado de origem. E lá na outra ponta está o consumidor. Muitas vezes o consumidor, como um jornalista, um médico, um professor, um empresário, que quer comprar um produto diferenciado pela qualidade, por conta de ser produzido de forma diferenciada, então tem mais qualidade, é mais nutritivo, tem menos risco à saúde humana. E mais do que isso, o que a gente quer vender da agricultura familiar é essa questão social. Então, está embutido nisso, no porque conceito. quando o consumidor compra este produto com o selo, ele está ajudando a manter uma família lá no cantinho dela, com qualidade de vida, vivendo lá naquele lugar. Então, é isso que a gente quer com o selo. Este é o objetivo do selo, sabe? Veio a lei, agora vem um conjunto de políticas para a agricultura familiar, como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PENAI, que vende, e este selo também vai identificar o produto que vai para a merenda escolar, para a alimentação escolar, que hoje tem a lei que no mínimo 30% tem que ser comprado da agricultura familiar. E esse selo, então, vai para o conjunto dos consumidores. Aí vem o papel das cooperativas poderem, então, se organizarem nas cooperativas da agricultura familiar para poder colocar esse produto com qualidade, regularidade para atender o mercado. E esse selo vai ser muito importante para eles poderem, então, se identificarem nesse mercado consumidor. Sabe? Certo. Essa é a ideia. O MST, o que é produzido pelo MST, é considerado também produção familiar? Porque a gente sabe que o MST produz a maior quantidade de arroz orgânico do país, por exemplo, né? Sim. Tem gente que não sabe, mas... Os assentados da reforma agrária são agricultores familiares, conforme a lei 11.326 que eu citei, que é a lei da agricultura familiar. Eles são agricultores familiares assentados, certo, ou da reforma agrária, ou do Banco da Terra, agora o crédito fundiário, né, também são agricultores familiares, como são os quilombolas, ribeirinhos, pescadores, fazem parte desta lei. Então, o selo também pode ser usado pelos assentamentos da reforma agrária. E, sem sombra de dúvida, cabe aqui uma menção, como você fez. O MST, os assentados da reforma agrária, fizeram uma decisão muito inteligente. Nos últimos anos, eles investiram muito na produção orgânica. Não é só o arroz. Nós temos ali leite orgânico, sem veneno, nós temos frutas, verduras, né, sem uso de agrotóxicos. Há um investimento muito grande nos assentamentos da reforma agrária pela força deles mesmos, com poucas políticas públicas, porque o INCRA está deteriorado, não tem orçamento, não tem assistência técnica, mas pela força deles, muitas vezes com cooperação internacional, eles estão conseguindo oferecer muitos produtos diferenciados, e especialmente o arroz orgânico, que eu acho que a maior produção nacional de arroz orgânico é dos assentamentos de reforma agrária. Mas eles fazem parte, sim, da base da agricultura familiar. Certo. Como que vai ser feita a adesão do pequeno agricultor à certificação? É obrigatória? Não, não é obrigatória. Só que também não é de qualquer forma que você vai conceder o selo. Hoje, na agricultura familiar, depois da lei da agricultura familiar, nós temos um certo controle do Estado. Por exemplo, a declaração de aptidão. Para você fazer uma habitação rural com subsídios do Estado brasileiro, tem que ter a carta de aptidão, que é fornecida pelos órgãos competentes. Então, esse agricultor está apto, é agricultor familiar. Para vender para o PAA, como te citei, o PENAI da alimentação escolar, precisa a declaração de aptidão, ou da Emater, do sindicato. Para vender para a merenda escolar, sendo mais direta, exato, né? para a merenda escolar, tem que ter uma carta de aptidão. O selo, da mesma forma, não é qualquer agricultor que pode, não é qualquer pessoa jurídica ou empresa que vai poder usar. Vai ter que ser regulamentado depois da lei ainda, né, mas vai criar provavelmente um colegiado, um conselho que vai decidir, né, as normas, os regulamentos e fiscalizar o selo, porque ele pode correr o risco de ser mal utilizado por interesses econômicos, né, meramente econômicos. Portanto, tem que haver, e isso está previsto na lei, né,
uma regulamentação através de normativos para que ele seja bem utilizado, que ele surta os efeitos esperados enquanto aprovação da lei. Deputado, o selo pode ser estampado nos produtos e em que mais? Nos produtos, nas peças publicitárias, por exemplo, uma TV pode fazer uma campanha publicitária da agricultura familiar com o selo, né? Usando o selo como peça publicitária, usando nas peças publicitárias. Ou mesmo a propaganda do próprio produto. Por exemplo, o arroz feito por aquela cooperativa. Sim. Se ele faz a propaganda, aparece o selo. Exato. Esse selo aqui, que é um selo da agricultura familiar, através da instrução normativa do Ministério do Desenvolvimento, antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, agora Secretaria de Agricultura Familiar. E agora vai mudar de novo? Diz que vai mudar de novo. Este selo aqui já é usado por muitos produtores, por associações, cooperativas. Então você tem ali a marca do produto, né? A cooperativa se identificando com a sua marca, e na embalagem do produto está lá estampado o selo da agricultura familiar, identificando que ele é um produto da agricultura familiar. E cada vez mais a população, o comprador, vai se acostumar a querer ver aquele selo, porque significaria qualidade, não é isso? Exatamente. Por isso, principalmente as organizações da agricultura familiar vão ter que primar muito pela qualidade, porque na medida em que você também oferece um produto sem qualidade, você compromete, né, a importância do selo. Por isso, a lei prevê a regulamentação, a fiscalização do uso do selo. Não é uma coisa que você vai usar, um selo que você vai usar de qualquer forma, com qualquer interesse, porque ele pode trazer um efeito negativo, contrário, né? O senhor acredita que com a nova lei, se for aprovada pelo Senado da forma... A gente tem que ver como é que vai ser a forma que vai ser aprovada também, né? Isso aumentaria ou diminuiria o número de produtos com selo? Aumentaria. Dá mais segurança. Porque o selo também significa segurança. Outro aspecto importante que com o selo, a própria proposta, o projeto de lei já prevê, né, um acesso mais fácil aos sistemas de crédito, por exemplo. Certo. Mais acesso ao crédito, acesso à assistência técnica para quem estiver usando o selo. Porque, na verdade, é uma certificação, né? Como um produtor orgânico. O produtor orgânico é certificado por uma empresa, por um órgão de fiscalização e certificação. O selo é um certificado. Então, ele vai valorizar. Quanto mais ele valorizar e quanto mais entrar no mercado e adquirir mercado, simpatia do consumidor, como eu te falei, através de peças publicitárias, através das próprias redes sociais, a gente vai conseguir atingir mais consumidores e com certeza mais produtores vão aderir e vão usar o selo. Tá bom, deputado. Parabéns, então, pela aprovação. Vamos continuar acompanhando no Senado. Muito obrigada. Muito obrigado. E a nossa expectativa é que o Senado aprove o mais rápido possível. Não faz mal para ninguém, pelo contrário, faz bem para a sociedade. Tá ótimo. Tá bem? Eu conversei com o deputado Assis do Couto, do PDT do Paraná, sobre o projeto de autoria dele que certifica e dá um selo aos produtos vindos da agricultura familiar. A proposta foi aprovada aqui na Câmara e será analisada pelo Senado. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Para rever esta e outras edições, é só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Até o próximo programa.